Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, bom dia, né? Boa tarde já, porque eu medi um pouquinho. Gente, que Deus de antemão esteja abençoando a vida de cada um de vocês aí, né? Mais uma vez estou aqui fazendo meu horário de almoço e aproveitando para poder deixar uma palavra para vocês que estão sempre acompanhando essas transmissões, ou ao vivo através do Facebook, ou depois assistindo também no canal do YouTube. E às vezes você não tem condições de estar vendo ao vivo, mas depois dá uma acessada, assiste também o vídeo mais tarde. Então, gente, que Deus já esteja abençoando a sua vida poderosamente. O grande irmão Ademir, que Deus esteja abençoando a sua vida. Paz do Senhor Jesus para você e para todos os demais irmãos e amigos aí que estão nos acompanhando. Gente, a palavra aqui é tentar ser rápido, objetivo. João capítulo 8. Eu quero deixar para vocês aqui hoje. Deixa eu só pegar o versículo aqui de novo. João, verso 8, 31. Diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí alguns, deles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que sereis livres? E replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. E disse Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus, dizendo: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes. Então, gente, a palavra aqui que Deus quer colocar quer falar para nós aqui hoje, é a seguinte. Eu quero frisar mais os versos 31 e 32 com vocês. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, verso 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, isso é um texto glorioso e grandioso, né? Porque é o seguinte, hoje a gente percebe muitas pessoas que vêm para Jesus. Até diz: eu aceito Jesus, levanta as mãos, e naquele momento de emoção a pessoa chora, a pessoa se derrama ali e tal. Mas é só aquele momento ali. Infelizmente, às vezes no coração ainda não teve uma obra que foi completada. Às vezes está vivendo uma aparência. Não, aceitei Jesus já. A gente percebe vê alguns ensinamentos das igrejas, principalmente a igreja batista, ensina que é o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, a ideia de que a partir do momento que eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Jesus, eu estou salvo e nada pode tirar isso de mim. Só que o problema é que muitos estão pegando isso e torcendo a palavra, estão distorcendo isso, ou às vezes não entendem corretamente,
E eu gosto de usar até a palavra convertido para isso. Porque na verdade é o seguinte, a partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, que eu entrego a minha vida verdadeiramente a Ele, verdadeiramente falando, vai haver em mim, o Espírito Santo vai produzir em mim um desejo de mudança. Um desejo de passar a viver uma novidade de vida, de ser diferente. Desejar mais de Deus, eu vou desejar conhecer a Deus. E o fato é, o homem e mulher que um dia que entregou a sua vida a Jesus, ele precisa queimar dentro dele um desejo de conhecer e saber quem é Deus, de querer conhecer mais desse Deus. Jesus disse para aqueles homens assim, disse para alguns judeus que tinham crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu me disponho a viver, a conhecer a palavra, a permanecer naquilo que Deus me ensina, que o Senhor Jesus me ensina dentro da palavra, automaticamente vou ser feito um discípulo dele. Por quê? Aquele que passa a ter conhecimento da palavra, aquele que passa a ter o entendimento de Deus no seu coração e resolve obedecer e aplicar isso na sua vida, ele vai estar imitando o Senhor. O Senhor Jesus, ele fala que nós seremos discípulos dele. Por quê? Porque o discípulo, ele faz aquilo que o mestre dele faz. Então o desejo de Jesus é esse, que a gente olhe para ele e imitemos ele nas nossas atitudes, no nosso modo de viver, no nosso modo de falar. E isso só é possível a partir do momento que a gente passa a ter conhecimento da palavra e a gente passa a obedecer essa palavra, viver essa palavra na nossa vida. Entendeu? Então, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu permaneço. Eu não deixo que nada tire o meu foco. Não deixo que nada que bate contra, vem de encontro à palavra, que é contrário a essa palavra de Deus na minha vida, me influencie de alguma maneira. Infelizmente eu estava vendo um vídeo de uma cantora bastante conhecida no meio gospel e vazou um áudio dela discutindo com o namorado. Ela estava viciada em drogas e ela discutindo com o namorado dela, ela estava usando maconha escondido e o namorado dela escondeu a maconha e ela estava revoltada, brigando com o cara. E uma cantora, uma pessoa que servia a Deus, e muitos debocham, muitos zombam, mas eu fico entristecido, gente, porque o diabo ele é sujo e ele quer muitas vezes fazer isso com muitos de nós que estamos aqui hoje. Você que está aí assistindo agora, talvez o inimigo ele quer de fato arrumar um jeito de destruir a sua vida, né, de tirar o seu foco, de te afastar de Deus, mas o Senhor Jesus ele quer te trazer para perto dele, né? E muitas vezes, gente, o inimigo ele vai trazer sutilezas, ele vai trazer coisas que aparentemente vão dar um certo prazer, vão massagear o nosso ego, vai nos fazer ter uma sensação de liberdade, algo melhor, entendeu? Vai ser muitas propostas assim que vai encher os nossos olhos, mas que se a gente abraçar aquilo ali, vai nos fazer mal. É como o veneno de uma cobra, de uma serpente, que vai morder e daqui a pouco vai começar a circular no nosso corpo, e se a gente não tomar um antídoto, que é a palavra do Senhor, a gente vai realmente ser morto por esse veneno de Satanás. Então, gente, e como a gente pode estar evitando? Qual é o antídoto? Eu conhecer a palavra, eu tenho entendimento, porque toda hora que alguém trouxer algo para mim, que bate, que vai contra aquilo que a palavra de Deus fala, me orienta, eu vou dizer não. Eu vou levantar minha mão e vou dizer, não, eu não quero. Isso é errado, isso é contra a palavra. Quantos hábitos velhacos que a gente tem por aí, gente? Né? Aquela oportunidade de sonegar um imposto. Aquela oportunidade de, às vezes, você pega um troco sobrando no supermercado, você percebeu, bota no bolso, leva embora. É a mentira, é o engano, é falsidade com as pessoas, é inveja, é tantas coisas ruins que o inimigo tenta semear no nosso coração. É gente que chega para poder oferecer bebida, oferecer drogas e tantas outras coisas. Às vezes é alguém que tem uma vida conjugal, né, até abençoada, uma vida tranquila com sua esposa, com seu esposo, aparece uma mulher nova, bonita,
né? Que às vezes tem até a idade da sua filha, você que está assistindo. Às vezes um rapazinho jovem começa a sediar, quando pensa que não, você cede. Está no pecado, está errando. Vai destruir uma convivência que talvez vinha de anos, uma convivência boa, abençoada ali, diante do Senhor. E muitas vezes você vai jogar anos fora por causa de um momento de deslize, um momento de bobeira. Então, gente, vigie. Toma cuidado com aquela oportunidade, às vezes, de fechar um negócio que aparentemente vai ser vantajoso, mas que você vai ter que fazer alguma coisa de errado. Você vai ter que tomar uma atitude, sei lá, vai ter que fazer alguma coisa que não condiz, que não convém. Ah, não, ó, vai chegar aqui 10 caixas, mas você anota que chegou só 9, só depois essa outra aí nós vendemos separado, e o dinheiro que der eu racho com você. Gente, isso infelizmente ainda acontece. É aquela oportunidade de subornar o guarda de trânsito, né? Muitos já falam, não, quando for viajar você já tem que andar até com dinheiro guardado no porta-luva, porque quando você topa com os guardas você já entrega a carteira com o dinheiro na mão. Gente, tá errado isso. E eu digo, gente, que as corrupções, os desvios morais, eles não começam lá de cima, de Brasília, de outros, do Senado, lá, do Palácio Anchieta aqui no Espírito Santo. Não. Os desvios, grandes desvios, irmãos, começam de cá de baixo. Às vezes é igual eu te falei antes, falei com vocês antes. É um troco que você pega sobrando no supermercado, você percebeu, você não devolve. A loja que eu trabalho, por exemplo, já aconteceu algumas situações, a gente mandar algum produto para casa, na hora de sair uma entrega lá, mandava uma entrega errado. Às vezes o cliente, a pessoa tinha comprado um produto X de um valor, por exemplo, de uns R$100. E aí mandaram um errado para ela, mandou um de 200. A pessoa viu que estava errado e ficou quieta. Já teve caso de gente que foram fazer uma entrega na casa da pessoa. A pessoa recebeu a mercadoria que era dela e ainda tinha uma outra mercadoria em cima do carro. A pessoa falou, não, aquilo ali também é meu. E a pessoa não tinha comprado aquilo e ficou com a mercadoria. E foi difícil para poder pegar aquela mercadoria de volta. Então, às vezes a gente fala muito dos políticos, critica muito governantes e tal, mas muitas vezes a corrupção está começando a cá de baixo. Às vezes são nesses pequenos hábitos, nesses pequenos costumes que a gente tem. Se a gente não vigia, se nós não mudamos, a gente também está sendo conivente com isso, a gente está incentivando isso. E isso, as crianças estão olhando, estão aprendendo. As gerações futuras vão desenvolver isso. E se a gente não cortar isso agora, essa mania do jeitinho brasileiro, dos hábitos velhacos, isso vai nos levar à ruína, irmãos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Hoje, agora, enquanto é tempo. E o Senhor Jesus já deu a receita aqui para nós. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quer ser bem sucedido? Quer caminhar bem? Quer ir bem em todas as coisas? Quer evitar de se enfiar no meio de muitos problemas, de muitas contrariações? Esteja firmado na palavra. Aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus te orienta, fica na palavra. O que Deus te aconselha, busca direção na palavra. Ore a Deus. Procure ter um tempo de leitura bíblica na sua casa todos os dias. Um tempo para você estar orando a Deus, para você estar buscando a Deus em oração, para você falar com Ele, conversar com Ele. E a Bíblia fala que se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Depois vem a sequência, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, às vezes também você diz, eu tenho um tempo que eu estou caminhando na presença de Deus, mas eu ainda não consegui me firmar. Eu ainda não consigo levar de fato as coisas de Deus a sério, eu erro muito, eu peco muito, eu falho. Talvez está faltando isso, é você buscar mais conhecimento na palavra. Talvez você foi para uma igreja, um dia você levantou a sua mão chorando, aceitou Jesus e só isso. Você continua indo nos cultos, mas você vai num culto, você não leva uma Bíblia para você ler. Você não tem meses que você não tira um tempo para poder orar na sua casa. Você não procurou conhecer nada sobre Deus. Você não procurou se aprofundar em saber quem de fato é Deus, o que Ele espera de você. Começa a fazer isso. Começa a
colocar a sua vida nas mãos do Senhor e se derramar na presença dele, gente. Vocês podem ter certeza que quando você faz isso, Deus vai se fazer conhecido. E uma vez que você começa a conhecer quem Deus é, o que Ele espera de você, quais planos que Ele tem para poder realizar na sua vida, você pode ter certeza que a sua vida vai ser diferente. Você vai crescer, você vai avançar. E muitas coisas que às vezes você pratica ou faz, Deus vai começar a te mostrar que você precisa mudar isso, aquilo, outro. Vai te dar direções. Deus vai te dar sabedoria para poder tomar as decisões da sua vida. Para poder saber como agir com a sua família, como agir lá no seu trabalho diante de uma determinada situação. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que se nós precisamos de sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, a gente precisa pedir a Deus. E quando nós vamos aqui para a palavra do Senhor, e a gente pede a Deus, fala, Pai, aqui está a tua palavra, fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz, eu quero te conhecer. Quando você faz isso, você pode ter certeza que Ele se revela, Ele se manifesta, Ele vai te abrir o entendimento, Ele vai abrir os seus olhos e vai te mostrar, né, o quanto Ele pode fazer, o que Ele espera de você, o que de fato Ele deseja realizar na sua vida, né, e vai, né, te dar direcionamento sobre tudo aquilo que você precisa fazer. Ontem, acho que foi ontem que eu estive fazendo a transmissão aqui, eu falei do rei Davi, que foi um dos reis mais bem-sucedidos de toda a história. Davi nunca perdeu uma batalha sequer. Mas no Salmo 16, verso 8, ele dá a receita dele. Ele fala, tem posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, nunca serei abalado. O Davi, em tudo aquilo que ele fazia, toda a guerra que ele ia, ele nunca ia para uma guerra, para uma batalha, sem antes consultar a Deus para ver se era para ele ir ou não. E quando ele ia para a guerra, quando ele pedia direção, Deus mandava ele ia e ganhava. E às vezes ele perguntava, pai, eu posso ir? E Deus falava, não vai. E ele não ia. E ali ele esperava e no tempo certo Deus vinha e dava vitória. Davi foi um homem vitorioso. Foi o rei chamado o homem segundo o coração de Deus. Gente, você pode ter certeza de uma coisa, que se você aprender a viver a sua vida em cima daquilo que a palavra te orienta, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, submissa a Ele, submissa à vontade dEle, cumprindo aquilo que Ele te pede na palavra, na Bíblia, nas orientações que Ele te dá aqui. Primeiro, você vai ser liberto de todo o costume, de todos os hábitos antigos, de tudo aquilo que te escravizava no passado, porque o pecado escraviza, o pecado, aquele que não se libertou ainda, não foi liberto por Cristo, que não procura se conhecer de fato quem Deus é e o que Deus espera dele, que não se aprofunda na palavra, vai continuar sendo escravo do pecado, escravo de muitas coisas que esse mundo tem. Mas a partir do momento que você toma a decisão de conhecer mais de Deus, de se mergulhar na presença de Deus e conhecer quem Deus é de fato e o que Ele espera da sua vida, o que Ele tem para poder realizar em você, automaticamente a palavra diz que você vai conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Jesus disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Você precisa conhecer essa verdade. Você precisa conhecer mais de Jesus. A partir do momento que você faz isso, conhecereis a verdade. Ou seja, conhecereis o Senhor Jesus, o próprio Cristo, e Ele vos libertará. Quem quer ser liberto? De que você precisa ser livre? Você diz, eu preciso ser livre do vício. Sou viciado em bebida, sou viciado em drogas. Olha, eu sou um homem que trai a minha esposa, uma mulher que trai o esposo. Sou alguém que está com tantos problemas na família. Estou passando por um problema financeiro. Estou com a empresa à beira da falência. Estou com um problema de saúde muito sério. Eu tive um problema com a justiça. Hoje me encontro preso, me encontro respondendo um processo. Eu não sei o que você precisa. Mas o Senhor Jesus sabe. E Ele já te deu a direção hoje. Se você deseja agora que esse Deus tome a sua vida e entre mesmo com a providência dele em seu favor, eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida neste momento, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro, meu Deus, nessa hora, pedindo por essa pessoa que se encontra, meu Deus, juntamente comigo nesse vídeo, agora ao vivo ou mais tarde,
ou outro dia, independente do dia que é, Pai. Hoje são dia 23 de agosto do ano de 2017. Eu clamo, Deus, por uma mudança nessa vida. Eu clamo por esse que se encontra escravo da bebida, das drogas, meu Deus, da prostituição. Alguém, meu Deus, que está preso no adultério, meu Deus, que não consegue sair. Ô Pai, olha por aquela família, Senhor, que tem tido tantas lutas, tantos problemas. É um familiar que se encontra enfermo, Deus, às vezes internado no hospital em estado grave. Senhor, ora por aquele que se encontra encarcerado nessa hora, Pai. Por aquela pessoa desempregada, desesperada, Senhor. Por aquela pessoa que neste momento está com tantas dores no seu corpo, Pai. Olha, meu Deus, por essa pessoa e derrama da Tua cura, Senhor, sobre ela. Pai, traga restauração sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, Pai. Que todo mal que escravize, que prende essa pessoa agora, no nome de Jesus, seja repreendido. Para nunca mais voltar, que saia dessa vida agora, que saia desta casa, todo espírito que tem amarrado a vida financeira dessa família. A miséria que entrou dentro dessa casa, agora no nome de Jesus eu mando que saia. Vai embora todo mal, toda maldição e toda amarração agora, para nunca mais voltar. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Sai e não volte mais. Pai, abençoe esse lar. Abençoa essa casa, Senhor, que tem tido tantas lutas e tantas guerras também, Pai. Tanta discussão, brigas, desentendimentos. Que a paz do Senhor e a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, venha repousar em cada coração. Mas que essas pessoas entendam, meu Pai, que para poder conhecermos quem de fato o Senhor é, nós precisamos, meu Pai, permanecer na Sua palavra, meu Deus, e assim o Senhor irá nos libertar completamente de tudo aquilo que nos torna escravos. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês fiquem na paz e até uma próxima oportunidade, gente. Que Deus abençoe a todos aí. Amém.